Graça e paz, querida mulher curada. Estamos aqui com a terceira mensagem sobre pensamentos que curam. E estamos falando sobre outras vertentes a respeito de cura. Estamos firmados na passagem de Romanos 12:2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós falamos na última mensagem, anterior a essa, que nós podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Quando nossos pensamentos eles ficam presos no passado, a nossa vida ela tem um outro destino, porque passado é passado. E não podemos mudá-lo no presente, mas podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado. Também foi dito que é tolice você se punir no presente, porque você mesmo ou outra pessoa te magoou no passado. O passado ele não tem poder sobre você. O que acontece é que sentimos que não somos boas o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmas. As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Pense numa rosa quando ainda é um pequenino botão. Desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem. A rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belas, sempre perfeitas e estamos sempre em mutação. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, nós iremos fazendo as coisas de um modo diferente. Agora chegou a hora de examinar um pouco mais o seu passado e de dar uma olhada em algumas crenças que você e eu nós temos seguido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza um pouco dolorosa, mexer no passado, mas não é assim. Depende de como se faz. Nós precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina. Então, quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo o que existe nele. Algumas coisas elas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganhar uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto, restauração, o que poderá ser feito depois, com calma. Outras coisas, elas jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora, como jornais, revistas velhos, pratos de papel sujo. Podem ser postos num lata de lixo sem medo algum. E não é necessário ficar com raiva para se fazer uma boa faxina. Então, o mesmo acontece quando nós estamos limpando a nossa casa mental. Não é preciso você sentir raiva só porque alguma das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Basta nos livrarmos dela com a mesma facilidade com que a gente jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Você por acaso cataria no lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã. Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, então livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, você é obrigado a acreditar nela para sempre. Então existem algumas crenças que nos limitam, que nos impedem de crescer, de avançar na nossa vida. Elas são chamadas de crenças limitantes. E eu vou dar 3 exemplos para vocês. Uma crença limitante de que não sou boa o bastante. E qual é a origem dessa crença limitativa? Quando no seu passado alguém repetidamente lhe dizia que você era burra, que você era incapaz, que não apreciava nada que você fazia, ou então quando de alguma forma você foi abandonada, ignorada, cria-se esse tipo de crença que fica no seu subconsciente. Um segundo exemplo de crença, falta de amor por si própria. E pode ter tido uma origem quando você tentou ou ainda tenta, talvez, ganhar a aprovação de alguém. E isso é falta de amor, porque você não tem que provar nada para ninguém, nem ganhar méritos de ninguém para nada. Outra crença limitativa, um terceiro exemplo, é quando você acha que a vida é cheia de perigos e você tem medo de arriscar, você tem medo de ousar, você tem medo de falar, você tem medo de agir, de reagir, e você tem medo. E essa origem
É porque você acha que a vida é cheia de perigo. Você encara a vida como tudo é arriscado, tudo é perigoso. E de onde vem essa origem? Talvez um pai e uma mãe que você teve que foram amedrontados. E você tenha sido criada cheia de amoestação, cheia de restrições. Então, essa e outras crenças, elas também podem surgir desde o ventre materno e ter produzido também outros traumas. Então, olha só. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e eu colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo que ela é burra, que ela nunca fará nada direito, que deve ser feito isso ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, nós terminaríamos como com uma criança o quê? Assustada, sentada docilmente num canto da sala, ou então com ela se arrebentando um cômodo, né? Então, ela agirá de uma dessas maneiras e nós nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos a sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantadas com as coisas que ela faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas como ruins. O potencial dessa criança será ilimitado. Por que eu disse isso agora? Cada uma de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior. E com frequência, nós passamos a maior parte de nossas vidas gritando com ela. Depois, nós ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse uma amiga que você vivesse criticando, gostaria de estar sempre com ela? É possível que você tenha sido tratada dessa forma quando criança. E isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Então, se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, é porque você recebeu isso e você está só sabendo dar isso, até para você mesma. E isso é muito triste. Então, o que isso implica? Que nós baseamos o nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Nós éramos todas boazinhas, e aceitamos obedientemente o que as outras pessoas, né, o que os pais, professores, o que líderes nos disseram como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida, mas isso não teria graça nenhuma e com toda certeza não nos tiraria da encrenca em que nós temos nos encontrado agora. A culpa, ela é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, nós estamos abrindo mão do nosso poder. A compreensão, ela nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumirmos o controle do nosso futuro. Ou seja, assumir o domínio. E nós temos que assumir o domínio, primeiramente, das nossas vidas. Nós somos tão somente responsáveis pela nossa vida. O passado, ele não pode ser mudado. O futuro, ele é moldado pelo pensamento atual. É imperativo para a nossa liberdade entender que nossos pais, eles estavam fazendo o máximo que eles podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que eles tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmas. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentiam a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que elas podiam ensinar eram as que elas tinham aprendido. Quanto você sabe sobre a infância dos seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade? Se ainda for possível, descubra, pergunta para eles. Se você conseguir mais informações sobre a infância deles, você vai entender com maior facilidade por que fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. E o mesmo você pode fazer com outras pessoas próximas a você, como seu marido, como uma amiga, como um irmão, que também tenha feito coisas que te chateou. Se você não sabe e não tem como descobrir, então tente imaginar como deve ter sido. Que tipo de infância criaria um adulto para fazer esse tipo de coisa? Você precisa exercer essa compaixão. Quando você entender que a outra pessoa está ferida também, você vai conseguir exercer essa compaixão.
Se a outra pessoa te magoou, seu marido, sua amiga, seu líder, seu chefe, sei lá, saiba que eles são pessoas feridas. Existem pessoas que estão precisando de ajuda. E existem pessoas que estão tão acostumadas a um estilo de vida sensível às ofensas que seguem anos de suas vidas cativos e não avançam em áreas de suas vidas sem entender o motivo. Isso pode ser essas pessoas que te ofenderam, como pode ser você mesma. Cristãos que não conseguem crescer no ministério, no chamado de Deus para suas vidas, porque estão feridos. As pessoas que ferem são as mais próximas da gente, porque é com elas que a gente convive e no qual nós criamos expectativas. Davi, ele vivenciou isso. O Salmo 55, do 12 ao 14, diz assim, eu vou ler. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Então veja que Davi, ele estava expondo que era o quê? Um amigo íntimo, companheiro de congregar. Davi, ele estava o quê? Decepcionado. No livro A Isca de Satanás, de John Bevere, ele traz uma explicação magnífica para essas expectativas frustradas. Ele explica que os níveis de expectativa em relação ao mundo são baixíssimos. Agora, com nossos irmãos já é maior. Com o nosso cônjuge é superior a estes. E com o nosso pastor excede ainda a todos. E isso mede o grau de ofensa que sentimos em relação a eles. Isso significa que se um irmão te ofender, vai gerar tristeza, chateação. Mas se a ofensa vier do seu cônjuge, do seu namorado, do seu noivo ou dos seus pais, a frustração ela será muito maior, causando uma decepção maior. Por quê? Porque são as pessoas mais próximas ainda de nós. E se vier de um pastor, por pequeno que seja o ato feito por ele, ele pode fazer algo muito menor do que qualquer outra pessoa do mundo, mas vai proporcionar um nível sobressalente de mágoa, tristeza e muros. Este é um cativeiro. E John Bevere chama isso de armadilha de Satanás, de cativeiro. A isca de Satanás, a ofensa é uma isca. Então se você entrar nesse cativeiro, começar a construir esses muros, você vai entrar numa situação de defensiva, porque você não quer se magoar novamente. O seu subconsciente, ele vai gerar automaticamente mecanismos de defesa e vai querer trazer o quê? Proteção para você. Então é aí que você cria esses muros, essas fortalezas em sua mente e fará com que você pense na defensiva, com vozes que surgirão dentro de você mesma ou até do inimigo. Que vozes são essas? Não vou mais agradar a essa pessoa porque faço o papel de idiota. Serei agora ríspida com essa pessoa para que perceba o mal que me fez. É a hora que você pode começar a pirraçar. E também pensa que na hora certa você vai dar o troco. Você pensa também, não vou mais me relacionar com essa pessoa, preciso me afastar. Ou então, vou mudar de igreja porque não posso mais conviver com essa pessoa. Ou então, não serei boba a ponto de ficar dando oportunidades, pois só vai trazer mais decepção e outros pensamentos desse tipo. Então, perceba que se eu sou a pessoa que constrói os muros, eu estou trazendo a separação definitiva e, portanto, fechada em meus próprios interesses. E isso revela o quê? Um estado de egoísmo e isolamento. E em Provérbio 18, do 1 ao 7, fala sobre isso. Eu vou ler aqui. Provérbio 18 fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo, ele não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então veja que o isolamento ele provoca pensamentos egoístas e de insensatez. A pessoa não começa mais a pensar com lucidez. E trará consigo o quê? A impiedade, o desprezo, a desonra e, por fim, a vergonha.
porque as suas atitudes vão proporcionar isso. Ela provocará brigas e recompensas de castigo. As suas palavras serão de insensatez e trará cativeiros para a sua alma. Em Provérbios 17:14 diz que o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Provérbios 17:14. Tudo isso são fortalezas que surgiram na mente, na alma da pessoa que alimenta a ofensa. E como vimos, só trará destruição para a sua própria vida. Isso a conduzirá ao ódio, à amargura. E veja o que a Bíblia fala sobre isso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 14 e 15. No livro de Provérbios 4:23 está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso na linguagem de hoje. Tem na linguagem internacional, na NVI, diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E na Almeida, Corrigida e Fiel, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez você esteja precisando o quê? Dessas fontes da vida. Guardar o coração demonstra proteger algo que é muito valioso. Só se guarda aquilo que tem valor, que tem importância. Então, pense agora em tudo que você já guardou, costuma guardar: joias, cartas, cartões de pessoas, dinheiro, documentos, livros. E veja que nós só guardamos aquilo que remete importância para nós, que tenha significado, que seja útil, que tenha valor. E guardar o coração denota o quê? Proteger, preservar, conservar, esconder as fontes de sua vida, pois dessas fontes depende toda a sua vida. Uau, profundo isso. Shalom. Graça e paz, querida mulher.